92. Release capítulo 589. Autor: Ermo. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não se esqueça de conferir o site. Uma tempestade se formava no mar ao leste das Ilhas dos Fiordes. De vez em quando, era possível ver relâmpagos iluminarem as nuvens cinzentas no céu à distância. Sons abafados de trovão, como um brado dos deuses, ressoavam parecendo vir de muito longe. O humor de Eddie Morgan não estava melhor do que o clima. Ela não havia recebido nenhuma mensagem de Fio ou Pluma, desde que as duas foram enviadas para a região oeste. Ela entendia que a longa distância tornaria difícil enviar qualquer mensagem de volta, mas ela também sabia que Mel estava lá na região oeste do reino de Castelo Cinza. Isso significava que elas poderiam ameaçá-la e utilizar um de seus animais mensageiros para enviar uma mensagem. O que realmente está acontecendo lá? Eddie pensou e, irritada, fechou a janela para bloquear o vento uivante. A situação em Ilha Adormecida estava ficando cada vez pior para ela. Desde que Tilly criou a Dor Magia, todas as bruxas não combatentes ficaram do lado dela, e os fatos também provaram que as bruxas não combatentes eram muito mais procuradas pelos civis dos fiordes do que as combatentes. Como não havia muitos confrontos neste lugar, as câmaras de comércio locais contratavam bruxas especialmente por razões comerciais ou para abrir novas rotas marítimas. Sob tais circunstâncias, os status das bruxas mais fracas cresceram rapidamente de tal forma que agora pareciam estar em pé de igualdade com as bruxas combatentes. Além disso, havia as pessoas comuns. Droga! Como eu não pensei nisso, Eddie pensou amargamente. Ela pensava que ao representar as bruxas combatentes o tempo todo, ela não ficaria para trás de Tilly, já que havia apenas dois grupos de pessoas na ilha, combatentes e não combatentes. Contudo, à medida em que mais e mais pessoas comuns imigraram para a ilha, um novo grupo foi formado. Essas pessoas reconheciam e confiavam apenas em Tilly, já que sofriam influência direta das câmaras de comércio locais. Como resultado, especialmente após ganhar o apoio de Trovão, o prestígio de Tilly aumentou cada vez mais, ao ponto que seria convidada quase que regularmente por todas as ilhas vizinhas para banquetes, celebrações e muito mais. Isso estava deixando Eddie furiosa. Ela acreditava que essa ladainha toda de Tilly em promover a integração das pessoas comuns com as bruxas era somente uma jogada para aumentar sua influência. Eddie achava que Tilly estava enganando a todas, que ela estava vendendo a casa das bruxas para as pessoas comuns aos poucos. Se as coisas continuassem assim, ela seria completamente derrotada por Tilly Wimbledon. Foi a primeira vez que Eddie sentiu que havia pouco que ela pudesse fazer contra uma garota de 20 anos. Seu senso de urgência de sair logo de Ilha Adormecida com as bruxas combatentes estava mais forte que nunca. Ela queria perguntar a Camila, chefe adjunta de Ilha Adormecida, quando o navio Belezura poderia levá-las para a região oeste. Mas justo neste momento, a porta foi aberta abruptamente. Minha Lady, tenho algo urgente a relatar. Celeste entrou apressadamente e disse, parecendo ansiosa. O que está vendo? Vendo a expressão no rosto de Celeste, Eddie não pôde deixar de ficar surpresa, já que Celeste era sua melhor e mais fiel seguidora, além de ser a mais antiga. Chegou uma nova bruxa em Ilha Adormecida. E ouvi dizer que o nome dela é Annie. Sim, e daí? Eddie perguntou, confusa. Não era algo raro que bruxas selvagens viessem à Ilha Adormecida. Ela é do reino de Coração de Lobo. E eu já vi ela antes. Um trovão de repente rugiu do céu. O coração de Eddie acelerou quando ela percebeu que a palavra urgente dita por Celeste queria dizer. Você quer dizer que ela é uma das bruxas que foram rejeitadas pela minha associação Presas de Sangue? Isso é impossível. Deve ser outra garota com o mesmo nome. Eu também pensei isso no início, mas ela é idêntica a Annie de anos atrás. Eu me escondi em meio à multidão e vi o rosto dela quando ela foi carregada para dentro do palácio. Você tem certeza? Minha Lady, se fosse outra bruxa, eu não teria certeza, mas a Annie é diferente. Foi ela quem trouxe Fi. Lembro que Fi chorou muito por causa dessa Annie, querendo voltar para ela. Por isso lembro do rosto dela. Como pode ser? Ela deveria. Eddie agarrou o colarinho de Celeste e perguntou, você deixou ela escapar? Não, minha Lady. Eu fiz o que a senhora me ordenou. Por favor, acredite em mim. Eu nunca trairia a senhora. Celeste se defendeu. Eddie olhou nos olhos de Celeste e lentamente a soltou enquanto perguntava, o que aconteceu com ela? Você disse que ela foi carregada até o palácio. Celeste respirou em alívio e disse, parece que ela foi infectada pela peste fria e está extremamente doente.
A torre já mandou chamarem Dela para ajudá-la. Dela não pode curar a peste fria, só pode fazer com que um paciente não sinta dor. Eddie andou para lá e para cá por um momento e então perguntou: Tilly não está na ilha, né? Não, ela foi para a Ilha Dragões Gêmeos há 2 dias. Ela parecia estar ocupada com alguma preparação de exploração marítima. Eddie parou e disse: traga a noite aqui e peça para Shaji investigar isso mais a fundo. Shaji nunca viu Annie antes, então ela não vai ser reconhecida. Sim, minha Lady. Gotas de chuva batiam contra a janela. Eddie estava sentada à mesa sem falar uma palavra. Celeste e Noite estavam paradas ao lado, esperando pelas ordens de Eddie. A atmosfera era tensa. De repente, sons de passos rápidos quebraram o silêncio. A porta foi aberta e então fechada novamente. Shaji tirou sua capa molhada e deu um longo suspiro antes de dizer: a bruxa chamada Annie está desacordada. Segundo Dela, a condição dessa Annie não é nada boa, já que a peste fria chegou nos órgãos dela. Provavelmente, já faz um bom tempo que ela está doente. Sério? Então o que Camila planeja fazer? Ela disse que tem uma bruxa na região oeste do reino de Castelo Cinza que consegue curar todos os tipos de doenças. Ela vai enviar Annie para a região oeste assim que a tempestade acabar. Eddie sentiu tanta fúria que ela queria rir alto. Contratar Jaque Caolho para uma viagem de ida e volta nos fiordes custaria quase 100 moedas de ouro. Camila sempre encontrava desculpas para recusar seus pedidos de viagem para outras ilhas ou para o reino de Castelo Cinza, mas agora para uma bruxa que era desconhecida e inútil, ela estava disposta a conceder o navio Belezura. Havia outra coisa que ela considerava completamente intolerável. Se Annie fosse para a região oeste e encontrasse Fi, o que a associação havia feito antes seria revelado. A todo custo, ela tinha que manter Annie na ilha ou calá-la para sempre. Eddie conteve sua ira e virou-se para a Noite. Você pode fazê-la dormir para sempre, não é? Noite estremeceu e disse: a senhora quer dizer a semente da morte pacífica? Sim, eu posso, mas por quê? Porque ela é uma traidora da Associação Presas de Sangue. Você não precisa saber dos detalhes. Apenas lembre-se de que ela deve ser executada. Eddie interrompeu impacientemente. Ela também é uma bruxa combatente. Por que não consultar Tilly antes de tomar uma decisão? Se isso for descoberto, estaremos encrencadas. Noite questionou. Eddie semicerrou os olhos e disse: as traidoras da Associação Presas de Sangue devem ser punidas pela própria Associação Presas de Sangue. Você acha mesmo que Tilly, aquela garota ingênua, vai querer puni-la? O que há de errado com você? Você está me desobedecendo? Claro que não. Minha Lady. Eu estou disposta a cuidar dessa traidora para a senhora. Noite tremeu e logo falou. Realeazeit capítulo 590 Droga, Eddie pensou, indignada. Quando estávamos na ilha Kiruki, nenhuma delas nunca abriu a boca para questionar minhas ordens, mas agora já estão começando a se corromper. Eu tenho que dar logo um jeito nos inimigos da minha associação Presas de Sangue. O ambiente podia influenciar uma pessoa. Os lobos ferozes viviam em montanhas, enquanto os cachorros mansos viviam em casas aconchegantes. Por meio da dormagia, as bruxas não combatentes estavam trazendo muitas moedas de ouro para a ilha, transformando este lugar num paraíso. Até mesmo as bruxas combatentes estavam começando a acreditar na ladainha dita por Tilly. Aparentemente, ela não tinha muito tempo sobrando. Você pode controlar o exato momento de ataque da semente da morte pacífica? Sim. Bem, então faz o seguinte. Implante a semente no corpo de Annie, mas a deixe inativa. Quando ela embarcar no navio Belezura em direção à região oeste, você a mata silenciosamente. Eddie assentiu com a cabeça e continuou. Agora vamos lá cuidar daquela traidora. Quando Annie morresse no navio, todos pensariam que foi devido à praga, e a tripulação jogaria seu corpo no oceano para evitar novas infecções. Ninguém saberia da verdade. Agora. Então vamos fazer isso de dia. Noite ficou surpresa. Seria mais suspeito se fizéssemos isso à noite. Eddie olhou para a Noite. Agora é o melhor momento. Shaji acabou de saber que uma bruxa do reino de Coração de Lobo está doente. Então é normal que a Associação Presas de Sangue, que representa o reino de Coração de Lobo, fosse visitá-la, não é? Você está certa, minha Lady. Celeste colocou o capuz. Além disso, se algo acontecer a Annie, Tilly e Camila ainda suspeitariam de nós mesmos se não estivéssemos lá. Ao abrir a porta, o vento forte misturado com gotas de chuva soprou no local. Depois de colocar uma capa de chuva,
Andy saiu em meio à tempestade. Ela estava determinada a fazer isso. Assim que as três chegaram na entrada do palácio, Camila Darius viu. O que vocês? Nós ouvimos de Shagi que uma bruxa do reino de Coração de Lobo chegou aqui. Ed Morgan deu de ombros. Ouvimos também que ela está muito doente, então viemos visitá-la. Annie está em sono profundo por causa da habilidade de Dela. É melhor deixá-la sozinha. É que o nome dela não nos é estranho, então viemos dar uma olhada. Achamos que ela é uma das bruxas que fazia parte de nosso grupo, mas que se perdeu de nós quando fugimos da ilha Arquiduque. Bem, após um momento de hesitação, Camila disse, tudo bem, entrem. Ed já estava ficando de saco cheio com tanta conversa. Essa bruxa comum se atrevia a tratar este lugar como seu próprio território e ainda se considerava chefe adjunta de Ilha Adormecida. Essa mulher era apenas a cachorrinha de Tilly. Se ela não tivesse dito entrem no final, Ed a teria ensinado uma boa lição. Em Ilha Adormecida, a maioria das moradas havia sido construída por Lotus, que as levantava diretamente do subsolo, então não havia muitas construções com mais de um andar pela ilha. O palácio de Tilly também não era exceção. Após andarem por um longo corredor, elas logo chegaram à porta de um quarto. Camila se inclinou na direção delas e disse baixinho, ela está no quarto. Ed entrou no quarto e, logo em seguida, balançou a cabeça para dar o sinal a Celeste. Após examinar cuidadosamente a garota, que estava deitada na cama com os olhos fechados, Celeste assentiu com a cabeça levemente. Então, quem a mandou pra cá? Ed se aproximou de Camila e sussurrou para ela. À primeira vista, parecia que ela não queria falar muito alto para não acordar Annie, mas ela só fez isso para bloquear a visão de Camila e dar a oportunidade para a noite implantar a semente da morte pacífica no corpo de Annie. Ao invés de respondê-la, Camila mostrou uma expressão estranha no rosto. Por que vocês estão tentando matá-la? Ed ficou estupefata. Antes que ela pudesse reagir, Noite gritou atrás dela, essa bruxa é falsa. Ao virar o rosto, Andy viu que a garota que há pouco estava deitada dormindo havia desaparecido, e na cama agora só havia uma espécie de esfera negra feita de poder mágico suspensa no ar, que era a semente da morte pacífica de Noite. Semente da morte pacífica? Você realmente é a traiçoeira, Andy. Camila balançou a cabeça. Eu pensava que você fosse apenas uma porta-voz que representava a vontade das bruxas combatentes. Nunca esperava que na verdade fosse uma assassina psicopata. Calhe a boca. A fúria de Ed ficou fora de controle. Ela invocou seu poder mágico e foi para cima de Camila. Mas assim que estava prestes a encostar em Camila, o corpo da mesma se transformou em névoa. Agora Ed sabia o que estava acontecendo. Sombra, saí agora mesmo. Ela rangeu os dentes. Sons de passos corridos vieram do corredor. A bruxa escondida estava tentando fugir do local. Celeste, vá pegar ela, sim. Celeste saiu do quarto, puxou ar pelo nariz e, pela boca, soprou várias correntes de chamas vermelhas. Essas chamas vermelhas rastejaram-se pelas paredes e começaram a perseguir o alvo, como se tivessem consciência. Elas queimaram janelas e portas pelo caminho. Ah, um grito veio de longe. Noite disse apressadamente, minha Lady, precisamos sair daqui o mais breve possível. Elas mentiram para a senhora. Tudo isso aqui é uma armadilha, vamos escapar pela janela. O grito de Sombra fez Ed se sentir um pouco melhor, mas ela sabia que não podia permanecer ali por muito tempo. Ela só não conseguia entender como Tilly sabia do que havia acontecido na Associação Presas de Sangue anos atrás. Assim que pisaram fora do palácio, as três de repente pararam. De pé e parada no meio da forte chuva, havia uma mulher de cabelos negros. Seus olhos brilhavam como estrelas douradas, e até mesmo essa forte tempestade não era capaz de ocultar tamanho brilho. As três imediatamente sentiram medo mesmo ao saberem que essa mulher estava com as mãos vazias. Era a extraordinária Cinzas. Normalmente, ela estaria com Tilly e Wimbledon. Ao olhar para um outro lado, Andy viu duas pessoas familiares na entrada do palácio, Andrea e Sombra. Sombra estava olhando para as três com uma expressão de zombaria e escárnio no rosto, e ela também parecia estar bastante relaxada. Aparentemente, o grito de antes havia sido falso. Se as duas estavam aqui, isso significava que Tilly não havia saído da ilha. Ed ficou absolutamente perdida após descobrir a verdade. Não se incomode em explicar, eu posso poupar sua vida se você se entregar. Cinzas disse palavra por palavra. Ninguém achou que ela estava blefando. Sendo uma extraordinária,
Ela era inimiga natural de todas as bruxas, contanto que usasse uma pedra da retaliação divina. Se não fosse pela presença de cinzas, Ed já teria concretizado seus planos há muito tempo. Mas ainda havia um jeito de elas escaparem. O jeito seria ameaçar cinzas após capturar suas duas parceiras, Sombra e André. Sem hesitar, Ed agarrou Noite pelo braço e correu em direção à entrada do palácio. Celeste, tente atrasar cinzas. Cinzas provavelmente estava usando uma pedra da retaliação divina, então o poder mágico de Celeste seria inútil nesta batalha. Como uma bruxa combatente, adagas e bestas seriam as melhores armas que ela poderia usar quando seu poder mágico não pudesse ser exercido. Celeste puxou sua adaga e avançou em direção às cinzas. Noite rapidamente entendeu as intenções dele e invocou sua semente da simbiose. Uma ameaça seria inútil se não estivesse acompanhada do elemento medo. Ed já havia se decidido em matar uma delas e então usar a outra como refém. A que ele iria matar, claro, seria Sombra, que havia irritado várias vezes hoje. Mas ela logo ficou chocada ao ver Andrea segurando uma coisa estranha de ferro na mão calmamente. O que é isso? Então ela ouviu um barulho bem alto e ficou atordoada. Suas pernas começaram a ficar fracas. Heliaswit capítulo 591. Ed escorregou e caiu de costas no chão. A forte chuva começou a molhar diretamente o seu rosto. Era difícil descrever o seu estado atual. Embora não sentisse muita dor pelo corpo, ela estava sem força. Não se preocupe comigo. Mate-a, ela vozeou para a Noite, não dando a mínima para examinar sua ferida. Mas Noite a desapontou. A bruxa combatente da Associação Presas de Sangue parou de repente e então voltou correndo na direção dela, perguntando, minha Lady, a senhora está bem? Idiota. A gente só vai conseguir escapar se capturarmos elas. Ed queria descarregar sua fúria, mas logo descobriu que estava muito cansada para abrir a boca e dizer algo. Ela então ouviu o grito de Celeste vindo de trás. Ao enfrentar a extraordinária cinzas, Celeste não conseguiu resistir por muito tempo. A sensação de paralisia no corpo dela estava começando a desaparecer, mas havia uma mancha vermelha em sua roupa na região da coxa, e a dor que vinha de lá era pulsante. Quando Ed, com muito esforço, conseguiu levantar o rosto, ela viu Andrea caminhando em sua direção. Desistam. Nós desistimos. Noite respondeu, ajoelhando-se no chão e implorando. Eu desisto. Por favor, não mate Lady Ed. Se eu quisesse matá-la, ela já estaria morta. Sua Alteza Tilly ainda precisa saber de algo, então eu pouparei a vida dela por enquanto. Já que agora temos todas as evidências que a condenam, ela será punida adequadamente. Evidências. Noite ficou perdida. Annie traiu as bruxas da Associação Presas de Sangue, por isso minha Lady tentou matá-la. Foi isso que ela te disse? Pelo que eu sei, Annie nunca se juntou à Associação Presas de Sangue. Andrea deu de ombros. Você saberá que tipo de pessoa ela é quando a verdade for revelada. Então ela se virou e chamou Sombra. Vai e traga Pandora para estancar o sangramento de Ed, senão ela vai morrer. Naquele momento, Ed finalmente sentiu uma dor excruciante, e toda a sua perna ficou imóvel. Parecia que sua perna havia se tornado um peso morto abaixo dela, como se não a pertencesse. Estava acabado. E ela sabia exatamente o que iria acontecer depois. Já que tudo foi uma armadilha, então estava claro que Tilly já sabia de toda a verdade e que isso havia sido apenas uma armação para pegá-la com a boca na botija. Não seria difícil descobrir a verdade, contanto que tivessem algumas pistas. As bruxas de Ilha Adormecida poderiam não ter essa capacidade, mas talvez não fosse o caso para as pessoas da região oeste. Ela temia que isso tivesse algo a ver com Ify e Pluma. Ela havia subestimado Tilly. Ed pensou por um momento e, de repente, rangeu os dentes enquanto liberava seu poder mágico na direção de Andrea, que havia acabado de virar o rosto. Ed havia feito isso com o restante de força que tinha no corpo. Ela poderia destruir por dentro qualquer coisa a 10 passos dela, contanto que essa coisa tivesse uma cavidade ou parte oca dentro. Ela chamava essa habilidade de poder de pulverização. Embora a derrota fosse certa, Ed não estava disposta a deixar Tilly vencer tão facilmente. Pelo menos ela queria ensinar a Tilly uma lição inesquecível. Não, minha Lady. Noite notou a intenção de Ed e gritou. É tarde demais, Ed zombou em mente. Mas o poder dela não funcionou em Andrea como previsto. Uma barreira visível dispersou seu poder da pulverização. Você está usando uma pedra da retaliação divina. Ed murmurou com seus olhos arregalados.
Espera aí. Se ela está usando uma pedra da retaliação divina, então aquela coisa de ferro que ela usou para me atacar antes não é uma nova habilidade dela? Você parece cheia de energia, sua puta teimosa. Andrea disse com desgosto e, logo após, bateu com aquela coisa de ferro na cabeça de Eddie com toda a força. A visão de Eddie imediatamente escureceu. Esse é o fim. Ao ver Eddie e Morgan e Celeste serem levadas, Andrea perguntou às cinzas, como foram as coisas do seu lado. Tranquilo, mas acho que Celeste não vai conseguir sobreviver até chegarmos na região oeste. Ladite lhe disse para mantê-las vivas, se possível. Por que você pegou tão pesado? Andrea disse com desdém. Cinzas lambeu a gota de chuva no canto de sua boca e disse, eu nunca pensei que ela estaria tão desesperada ao ponto de arriscar a própria vida para me derrotar. Além disso, as habilidades de luta dela eram muito boas. Claro, eu poderia ter capturado ela viva, mas eu não queria me arriscar. Vai que algo desse errado. Então eu decidi terminar de vez com a luta. Você, Andrea ficou sem palavras. A extraordinária suspirou, a culpa foi toda sua. Por que você não usou logo suas contas de vidro? 2. Se tivesse usado, elas teriam percebido que não tinham chance de vitória e não teriam se arriscado numa resistência inútil. Mas me diga o que você fez. Você preferiu usar uma arma de pederneira, coisa que ninguém sabe o que é. Parem de brigar. Esqueceram que Ladite lhe está esperando? Sombras lembrou impotentemente. Além disso, vocês não podem ficar na chuva brigando. Vai que pegam algum resfriado ou coisa pior. Cinzas e Andrea trocaram olhares de desprezo e em seguida foram em direção ao palácio. Após relatar o ocorrido, Andrea percebeu que Tilly não parecia bem. Após resolver esse grande problema, Tilly não parecia feliz ou aliviada. Ao contrário, ela parecia um pouco triste. Cinzas se aproximou de Tilly e sussurrou em seu ouvido. O que foi? Você tá doente? Tilly balançou a cabeça. Nós, bruxas, finalmente encontramos nosso lar depois de tanto sofrimento. Por que querer repetir a tragédia do passado? Não seria melhor vivermos em paz e satisfeitas nesta ilha? Você fez um grande trabalho. Cinzas a confortou, dizendo, nem todas as bruxas combatentes são iguais a Eddie. E garanto que muitas estão anotando as melhorias de vida que houve na ilha sob o seu comando. Algumas até já te elogiam abertamente. Garanto que é questão de tempo até que todas as bruxas combatentes te apoiem. Ela está certa. Andrea disse. Embora odiasse ter que concordar com Cinzas, ela não queria ver Tilly triste. Por exemplo, noite, ela poderia ter obedecido à ordem de Eddie, mas não o fez. Com o tempo, as coisas vão melhorar e com certeza nos tornaremos tão unidas quanto as bruxas de Vila Fronteiriça. Eu espero que sim. Tilly respirou profundamente. Já que Eddie fez isso, ela receberá a devida punição. Mas de acordo com Effie, a maioria das bruxas da associação presas de sangue não sabia desse passado obscuro da associação, então pedirei a Camila que as chame aqui. Se elas estiverem dispostas a virem e esperarem pelos resultados, não as tratarei como inimigas. As duas assentiram com a cabeça. Quando a tempestade findar, levaremos Eddie à região oeste. Ela continuou. Lutaremos contra a igreja. Cinzas ficou eufórica. Sim. Fechando os olhos, Tilly falou em tom baixo. Lutaremos contra o exército do julgamento, o exército da punição divina e as bruxas puras. Assim como Roland disse nas cartas, as bruxas abraçarão a verdadeira liberdade se conseguirem esmagar a igreja completamente. Eu o ajudaria mesmo se ele não fosse o meu irmão, já que isso também nos beneficia. Ela parou por um momento antes de continuar. Estão comigo? Claro. Cinzas respondeu sem hesitar. Sempre. Andrea sentiu com a cabeça. Ela já podia sentir o cheirinho do pão de sorvete em sua mente. Release-it capítulo 592. Roland estava sentado em seu escritório ouvindo as notícias da linha de frente. A ponte Levadi. Bip. Da cidade da Prata acabou de Desk. Bip. Agora vão. Bip. Invadir a igreja. Bip. Entendido. Tomem cuidado. Rouxinol respondeu. Parece que esse é o alcance máximo de comunicação. Roland abriu o mapa. Desenhou um círculo na posição da cidade da Prata. Nós devemos construir uma estação de retransmissão aqui para contatar diretamente as regiões leste e norte. Ele havia ficado obcecado com a sensação de estar em completo controle da situação à distância, já que tinha o sigilo do ouvir. A rápida troca de informações parecia trazê-lo de volta aos tempos modernos. Assim como o sigilo do rastreamento,
que não poderia guiar com precisão se o alvo estivesse além de sua área de alcance. O sigilo do ouvir também era limitado pela distância. Passando desse limite, a voz ficaria instável e chiando. Para passar seus comandos a todo o reino, ele precisaria pelo menos de uma estação de transferência. Mas o número de sigilos não é o suficiente. Foram feitos apenas 4 pares, e a operação extração de presas está usando 2 pares. Para fazer mais, é necessário capturar um demônio, o que não é fácil. Rouxinol disse e colocou um pedaço de peixe seco na boca. Roland notou esse problema também. Como os sigilos permitiam apenas uma via de transmissão de informação, as bruxas tinham que ficar com 2 sigilos em mãos, um para enviar informação e outro para receber, assim conseguindo o efeito de mensagem instantânea. Mesmo assim, ainda poderia ser considerado infinitamente mais eficiente que um pombo-correio ou mensageiro humano. De acordo com Agatha, os sigilos poderiam ser aprimorados. Sua qualidade dependia do poder mágico do sangue misturado durante o processo de criação. Por exemplo, o sigilo do ouvir produzido por Ana tinha um maior alcance que os outros. Assim sendo, se o sangue dela fosse misturado com o sangue de um demônio sênior durante o processo de criação, o par de sigilo do ouvir criado seria poderoso o suficiente para cobrir toda a área do reino de Castelo Cinza. Bip. Tem algo errado. Bip. Só um minuto. Sylvie disse intermitentemente. Ouvindo isso da mesa, Rouxinol e Roland ficaram atentos. Alguma bruxa pura? Ou buracos negros de poder mágicos se movendo? Rouxinol engoliu um pedaço de peixe seco e perguntou. No primeiro caso, eles poderiam atirar diretamente na bruxa pura, mas se fosse o segundo, poderia indicar 2 coisas: fiéis que estavam usando pedras da retaliação divina ou guerreiros do exército da punição divina, que naturalmente eram resistentes ao poder mágico. Ambos os casos daria muito trabalho. Não. Bip. Eu não vi a reação de Bip. Pedras da retaliação divina. Bip. Sem pedras da retaliação divina. Roland disse, desapontado. Droga, eu fui muito cauteloso. Atualmente, o primeiro exército era imbatível no reino, e nenhum nobre era estúpido o suficiente para enfrentar o exército do rei, mas alguns poderiam ter enviado mensagens secretas para as igrejas locais. E para essas igrejas, era natural escolherem recuar com todas as suas riquezas e suprimentos, já que sabiam que não havia chance de vitória. Diferente das batalhas em Forte Cancioneiro e na Serra do Dragão Caído, nesta guerra parecia que os nobres haviam escolhido ser espectadores. Depois que o primeiro exército passou pela cidade Carmesim, as igrejas em outras cidades muito provavelmente receberam mensagens entregues por pombos-correios, que diziam: o príncipe Roland está procurando por pedras da retaliação divina. Se nós tivéssemos dividido o exército em 3 grupos atacando as 3 cidades ao mesmo tempo, teríamos esmagado todas as igrejas de vez e saqueado a fortuna de cada uma delas. Roland disse. É difícil dizer. Afinal, apenas Sylvie pode detectar alguma emboscada dos inimigos. Se um grupo encontrasse bruxas puras poderosas, as tropas sofreriam perdas terríveis. Sua decisão não foi ruim. Rouxinol disse enquanto aproximava um pedaço de peixe seco da boca de Roland. Roland foi pego de surpresa. Ele mordeu o peixe seco e disse, me consolando. Ela deu um sorriso astuto e disse, você se sente melhor agora. Se não, eu posso massagear seus ombros. Wendy me ensinou uma técnica de massagem que fará você se sentir relaxado. Wendy? Rouxinol ergueu as sobrancelhas e disse, ela é muito versátil. Sabe, a antiga associação das bruxas cruzava longos caminhos a pé e nossas irmãs sofriam muito por causa disso. Era Wendy quem tomava conta de nossas irmãs e estabilizava nosso grupo. Ninguém conseguia fazer isso melhor que ela. Se não fosse por ela, o mau temperamento de Cara teria acabado com o grupo. Roland esfregou o queixo, pensando. Neste momento, ele não tinha nenhum assunto governamental com o qual lidar, e o primeiro exército também havia entrado com sucesso na Cidade da Prata. Sendo assim, ele achou que essa seria uma boa hora para dar uma pausa. Quando ele estava prestes a aceitar a massagem, as pedras mágicas de Rouxinol entoaram. Desta vez, a voz estava muito clara, sem nenhum ruído. Raio falando, alguém na escuta. Câmbio. Como as bruxas estavam em falta de entretenimento, Roland havia selecionado algumas histórias maravilhosas para elas de vários campos. Essas histórias poderiam melhorar o interesse delas pelo estudo e enriquecer o conhecimento.
Quando Rai ouviu a história dos pilotos que conquistavam o céu, ela ficou obcecada pelo modo como eles conversavam. Roland, contudo, se sentia um pouco constrangido se comunicando desse jeito. Depois que Rouxinol ativou outro grupo de pedras mágicas, Roland secou, limpou a garganta, e disse: Roland na escuta. Câmbio. A névoa vermelha atrás das montanhas nevadas desapareceu. Não, está desaparecendo. Câmbio. O quê? Você tem certeza? Rouxinol e Roland falaram simultaneamente. Sim. Magia está aqui também. Vocês podem confirmar com ela. Câmbio. A névoa vermelha está sumindo. Não é assim que se fala. Você tem que falar magia falando, e então reportar. Não esqueça do câmbio no final. Onde vocês estão agora? Não se aproximem da comunidade de demônios. Voltem para cá imediatamente. Roland disse, tentando controlar o impulso aventureiro das garotas. Se elas escolhessem voar diretamente para a comunidade de demônios a fim de investigar e encontrassem demônios sêniores lá, elas estariam em perigo real. Entendido. Câmbio desligo. Chame a gata. Talvez ela seja a única pessoa que sabe o que está acontecendo. Roland disse para Rouxinol. Desde o dia em que as bruxas mataram o Eversivo Mágico, Roland esteve monitorando os demônios que habitavam atrás das montanhas nevadas. Havia um animal mensageiro em cada tropa que protegia os navios transportadores de carvão, navios estes que iam para lá em grupos de 4 ou 5, a contracorrente do Rio Vermelho. Além disso, ele havia ordenado que Raio e Magia treinassem suas habilidades na região entre as montanhas nevadas e a Floresta das Brumas, assim elas avistariam qualquer ataque surpresa dos demônios. Contudo, os demônios não haviam tomado nenhuma iniciativa de se vingar, e agora até mesmo a névoa vermelha estava começando a sumir. A gata logo chegou ao escritório. Após ouvir cuidadosamente o informe de Raio, ela também ficou confusa. A aliança raramente conseguia se aproximar das comunidades de demônios, e eu nunca ouvi falar de um recuo por parte deles durante as batalhas, nem mesmo em guerras que duraram várias décadas. É melhor que continuemos monitorando por enquanto. Roland decidiu-se. Talvez a névoa vermelha volte. Devemos ser cautelosos. Ele não queria pôr em risco a vida de nenhuma bruxa. 5 dias depois, Raio reportou que a névoa vermelha atrás das montanhas nevadas havia desaparecido completamente. Release capítulo 593. Um pelotão de reconhecimento foi formado após confirmarem que não havia sinais de demônios na base inimiga. A missão era descobrir a causa do desaparecimento da névoa vermelha. Magia voou na frente carregando a gata em direção ao local. Soraya e Vera também estavam indo, mas já que não eram bruxas combatentes nem possuíam habilidades para escapar, estavam acompanhadas de 50 soldados do primeiro exército, cuja função era protegê-las. Estamos prestes a chegar. Prepare-se para aterrissar, Raio disse, fazendo um gesto com a mão para Magia. Au! A gata esticou a cabeça e a praia rochosa gradualmente apareceu em sua vista. Igual Raio havia dito, a densa névoa vermelha havia desaparecido completamente, revelando a terra marrom abaixo. Diferente das florestas verdes que haviam nas regiões circundantes, não havia nenhuma árvore na base inimiga, cujo terreno parecia estar morto. Era a primeira vez que a gata se aproximava da residência dos demônios. Como uma integrante da sociedade expedicionária, a gata não pôde deixar de sentir-se entusiasmada. Raio está aterrissando. Repito, Raio está aterrissando. Câmbio. Tenham cuidado. Lembre-se de escapar imediatamente se tiver algum perigo. A voz de Roland veio do sigilo. Entendido. Câmbio desligo. Dobrando as asas, Magia deu uma rasante em direção ao chão. A gata viu a paisagem abaixo de se mudar rapidamente, do oceano azul para uma imensa parede rochosa, e então para um terreno amarronzado e úmido. Após uma parada súbita, a gata soube que Magia, em sua forma de besta demoníaca, havia pousado em segurança. Os demônios vivem aqui? Que lugar estranho. Raio estalou a língua e disse. A gata pensava o mesmo. Havia torres de pedra escuras por todo o terreno, como uma floresta negra em desordem pitoresca. Essas torres estranhas eram os pontos negros que elas haviam visto de lá de cima. A altura das torres maiores era o equivalente à de uma casa de 3 a 4 andares, enquanto a das torres menores não passava de 2 metros. Sem falar que elas pareciam muito resistentes e maciças. Parecia que essas torres de pedra possuíam algumas funções além do armazenamento de névoa vermelha. Eu não sei o que aconteceu com eles, mas não deve ter ocorrido há muito tempo. A gata disse.
Por que diz isso? Raio perguntou, curiosa. Porque as torres de pedra não secaram completamente. A gata apontou para a pagoda de pedra negra mais próxima e disse. A superfície dela só perdeu um pouco de brilho, mas não está áspera, nem frágil. Elas parecem totalmente diferentes das torres de uma comunidade de demônios que a Aliança derrotou há muito tempo. E isso significa que os demônios não pretendiam se retirar, ou que eles foram forçados a recuar. Ela parou por um momento e continuou. Vamos para o centro. É lá onde fica o demônio multi-olhos e também a torre mais alta. Talvez a gente possa encontrar alguma coisa lá. Espero que Vera possa desvendar a causa. Raio gritou de repente. Ela estava caminhando na frente, mas de repente afundou no chão, sumindo de vista. Vendo tal cena assustadora, Magi se transformou num pombo e voou ao céu imediatamente, e a gata conjurou uma barreira de gelo à sua frente. Mas antes que pudessem agir, Raio voou para fora do buraco no chão e disse, estou bem. Ela sacudiu uma roupa para livrar-se da sujeira e reclamou, quem foi que cavou um buraco aqui? A gata suspirou em alívio por dentro e se preparou para dispersar sua barreira de gelo. Porém, as próximas palavras de Raio quase fizeram seu coração sair pela boca de novo. Tem um demônio aqui, é verdade, mas o demônio parece estar morto. Magia empoleirou-se na cabeça de Raio e disse. Sim, senão eu estaria ferrada. Raio colocou a mão no peito e disse, ainda bem assustada. Segurando uma lança de gelo na mão, a gata se aproximou para dar uma olhada. E como Magia havia dito, um demônio frenético estava dentro do buraco com sua cabeça inclinada para o lado, partes de sua pele haviam secado e enrugado, igual aos peixes secos que eram expostos ao sol. Eu lembro que Sylvie disse uma vez que os demônios estavam se escondendo debaixo da terra, não é? A gata disse e confirmou seu julgamento anterior. Independentemente se os demônios decidiram retirar-se ou se foi algum outro incidente, uma coisa é certa, eles saíram devido a alguma emergência. Caso contrário, esses demônios debaixo da terra também teriam ido embora, e não morrido pela falta de névoa vermelha. Ou seja, foi algo que impossibilitou os demônios de até mesmo alertarem uns aos outros. Acho que é melhor a gente voar. Não quero cair em outro buraco. Raio murmurou. Carregando a gata em suas costas, Raio voou lentamente adiante, não muito distante do chão. Após passarem por fileiras e mais fileiras de torres de pedra, elas de repente chegaram a um campo aberto. Um campo aberto havia aparecido no meio da base inimiga. A gata ficou boquiaberta com o que viu. Havia um imenso buraco no centro desse campo aberto, onde deveria ficar o demônio multi-olhos. Era como uma caverna íngreme que ia diretamente para baixo. O buraco tinha aproximadamente o mesmo tamanho da praça de vila fronteiriça. Claramente esse campo aberto e esse buraco não foram deixados deliberadamente pelos demônios, já que havia numerosos detritos de torres de pedra espalhados pelo local, e os demônios nunca destruiriam suas próprias torres. As três bruxas se aproximaram do buraco sem fundo e olharam para dentro. Ei, esse buraco se parece com aquele onde a gente te encontrou, a gata. Que tal eu dar uma olhadinha? Raio disse, animada. Não. Não vá. Não, Pru. A gata e Magia pararam Raio ao mesmo tempo. O que então? Raio disse e depois suspirou, decepcionada. Ela não queria receber outro castigo de Sua Majestade. Então vamos dar uma olhada nos outros lugares. Com exceção do campo aberto, o restante da base era mais ou menos igual. Claro, a exploração das três bruxas teve seus frutos. Magia conseguiu achar um grande número de pedras mágicas em uma torre de pedra com o topo achatado, e também uma fera do caos morta e seca. Na verdade, ela só queria empoleirar-se no topo da torre por uns minutinhos, mas acabou encontrando uma entrada estreita lá, que provavelmente servia como um duto de ar usado pelos demônios para permitir entrada de névoa vermelha, e assim manter a fera do caos viva. O primeiro exército chegou na Praia Rochosa 2 dias depois. Lotus encontrou uma longa rachadura na parede rochosa e usou seu poder mágico para construir uma passagem a partir dali. Essa passagem, que era estreita, os permitiria atravessar esse imenso pedaço de pedra íngreme e chegar à base dos demônios. Magia, enquanto isso, ficou responsável por transportar os equipamentos importantes, como as metralhadoras pesadas. Foi um baita trabalho fazer com que todos os 50 soldados e bruxas chegassem à base dos demônios. Este seria o primeiro contato entre os humanos nativos e uma comunidade de demônios.
Até mesmo o soldado mais durão sentiria medo e pânico ao ver tamanha cena incrível. Roland havia previsto isso e ordenou que o seu pessoal montasse um acampamento próximo à entrada da passagem na parede rochosa, evitando assim o desgaste mental. Quanto ao trabalho de ver, replicando cenas passadas, o primeiro exército não estava autorizado a assistir. De acordo com o julgamento de Agatha, a torre mais alta da base inimiga, onde ficava o demônio multi-olhos, havia desaparecido por volta de 10 a 30 dias atrás. O consumo da magia de ver aceleraria se o tempo retroativo excedesse uma semana. Já para qualquer evento que havia acontecido por volta de um mês atrás, ela só conseguiria replicá-lo uma vez ao dia, esgotando seu poder mágico logo em seguida. Sob tais circunstâncias, não havia um caminho mais curto a não ser tentar e tentar de novo, dia após dia. Entre as pedras mágicas trazidas por magia, havia algumas bem práticas. A qualidade dessas pedras mágicas era inferior à das obtidas dos demônios temíveis, mas ainda assim era melhor que nada. Agora a torre da magia só precisaria de um demônio vivo para ser concluída. Levaria um bom tempo para encontrar o momento exato do incidente que aconteceu com os demônios. Enquanto esperava pelos resultados, Roland desenvolvia novos projetos. Ele também havia recebido uma segunda carta secreta de Tilly dos Fiordes. Dizia que Tilly Wimbledon já estava prestes a chegar na praia rasa da região oeste. Heleazwit capítulo 594. Que surpresa agradável! Roland pensou. Contrário às suas expectativas, a própria Tilly também viria para a região oeste com as bruxas combatentes. Isso significava que ela já havia resolvido o problema em Ilha Adormecida, ou que ela não precisaria se preocupar com a estabilidade da ilha por enquanto. Um dia após receber a carta, Roland esperou por Tilly na praia rasa com Anne e as outras bruxas. Com apenas 15 dias de trabalho, traços de civilização já podiam ser claramente vistos nessa praia de areia e lama. Havia casas simples de madeira e galpões construídos ao redor da ladeira, que futuramente se transformariam em armazéns e dormitórios para os trabalhadores locais. Os barlaventos das casas, de madeira estavam pintados com um revestimento laranja anticorrosivo, que protegia as casas do vento do mar, e ao mesmo tempo, as dava um visual legal e bonito. Havia também uma trilha rochosa que se estendia mar adentro por aproximadamente 30 metros. Ela fora construída por Lotus e serviria como uma doca temporária onde os navios poderiam atracar. A parte externa, superfície, dessa trilha rochosa havia sido revestida com tijolos e cimento para evitar degradação. E como esse era um porto natural de águas profundas, até mesmo navios de 3 mastros poderiam atracar diretamente ao lado da doca. O relevo natural e vantajoso desta região havia salvado muito trabalho para Roland. 2. Como essa era a primeira vez que a maioria das bruxas via Praia Rasa em estágio de desenvolvimento, todas elas olhavam para todo canto, curiosas. Aquele buraco grande no chão foi do estaleiro que desabou. O que eles estão fazendo agora? Ana se aproximou de Roland e então apontou para um local distante onde muitos trabalhadores pareciam bastante ocupados em suas respectivas funções. Você também soube disso? Roland disse um pouco constrangido. Claro, Nana me disse que nesse dia 3 trabalhadores quebraram as pernas. O desabamento do estaleiro, 3, e a explosão do forno de coque na fase de testes foram os 2 maiores acidentes deste ano na região fronteiriça. O acidente com o forno de coque podia ser considerado um preço a pagar durante a fase de desenvolvimento e exploração. Mas o desabamento do estaleiro foi majoritariamente causado por seus próprios erros e descuidos. Dado o solo fofo da praia rasa, o ministro da construção, Carlo, havia proposto que o estaleiro deveria ser construído próximo às colinas, já que o local poderia prover uma fundação mais sólida. Roland, contudo, havia recusado a sugestão de Carlo sem pensar 2 vezes, pois não haveria tempo disponível. Como a construção da passagem pela montanha havia levado muito tempo para ser concluída, se eles construíssem um estaleiro à moda antiga, eles teriam que esperar até o próximo ano para começar a construir o navio de trovão. Quanto ao solo fofo, ele achava que isso não seria um grande problema, contanto que ele pedisse a Lotus para construir uma estrutura rochosa bem sólida para o estaleiro e também que os trabalhadores construíssem uma sapata corrida, 4, que garantiria seu sustento. O projeto havia ido bem como esperado no estágio inicial. A sapata corrida, que dava sustento à estrutura, parecia bem firme depois que o concreto havia secado. Roland havia ficado muito orgulhoso de si mesmo, pensando que aqueles engenheiros civis de seu mundo anterior eram todos meia-boca.
Para sua surpresa, um acidente eventualmente aconteceu quando os trabalhadores estavam instalando o rastrilho. Assim que Beija-Flor tirou a mão do rastrilho grosso e pesado, ele desabou junto com as paredes de concreto às quais se ligava, caindo por cima dos trabalhadores que estavam ali na hora. Assim que caiu, Beija-Flor imediatamente fez com que o rastrilho voltasse a ser tão leve quanto uma pena, mas os trabalhadores já haviam se ferido severamente naquele momento. Se não fosse por Nana, nenhum deles teria sobrevivido. Uma posterior investigação revelou que, durante o processo de construção da sapata corrida, areia e lama haviam se infiltrado e se misturado com o concreto. Como resultado, a sapata corrida não havia se firmado fortemente ao chão, e a fundação aparentemente robusta não passava de uma fina camada de concreto presa ao solo fofo. No momento em que o rastrilho pesado foi instalado e seu peso foi liberado por Beija-Flor, a estrutura não conseguiu suportar o peso e desabou junto com as paredes. Em tempos modernos, esta seria uma falha gravíssima de Roland, cabível de punição. Neste era, entretanto, casualidades como essa ocorriam frequentemente durante construções e ninguém levaria tal coisa a sério, quanto mais culpar o Lorde por isso. Somente Roland se sentia culpado e profundamente mal pelo que aconteceu aos trabalhadores. Ele tossicou, limpou a garganta, para se recompor e disse: eles estão construindo uma parede retentora de areia com estroncas de madeira. Para dar mais sustento ao estaleiro. Sim, são como raízes de uma árvore. As estroncas de madeira serão inseridas no chão e, além de dar mais sustento ao estaleiro por causa do atrito, também prevenirão que a areia e a lama se infiltrem aos montes durante a construção da sapata corrida. Desta forma, a fundação ficará bem robusta e o estaleiro não vai mais desabar. Roland assentiu com a cabeça e disse: ele não deixaria erros assim acontecerem novamente, já que agora havia aprendido sua lição. Olhem, um navio tá vindo, Luna vozeou de repente. Todas as pessoas no local olharam para o horizonte e viram um navio à vela com uma bandeira rosa se aproximando lentamente deles. Sem dúvida, um navio que vinha das águas do sul em direção à costa marítima da região oeste só podia ser belezura de ilha adormecida. Ao chegar perto da praia rasa, o navio ficou parado por um momento antes de atracar. Aparentemente, eles não haviam reconhecido a praia rasa à primeira vista, já que houve tantas mudanças. Roland se encontrou novamente com Tilion Bledon, a princesa do reino de Castelo Cinza. Ele estendeu a mão direita na direção de Tilly e a cumprimentou cordialmente. Eles não se viam há meses, mas vendo o sorriso estampado um no rosto do outro, sentiram-se bastante conectados. Que reencontro maravilhoso! Roland pensou. As bruxas não se contiveram. Mel, Lumen e Eveline imediatamente foram abraçar suas amigas de longa data. Andrea colocou seu braço ao redor do pescoço de Rouxinol, negligenciando completamente os modos de uma dama nobre. Wendy segurou a mão de Cinzas e começou a conversar com ela. Pluma, contudo, ficou imensamente surpresa ao descobrir que uma bruxa da Associação Presas de Sangue também viera com Tilly. Por que você veio? Pluma caminhou em direção a uma bruxa que parecia um pouco pálida e perguntou. Ed Morgan te mandou pra cá porque não recebeu nenhuma mensagem de mim e de Fi? Não, Lady Edi está no navio. A bruxa respondeu enquanto balançava a cabeça. O quê? Você quer dizer que ela também veio para a região oeste? Pluma exclamou, surpresa, chamando a atenção de todos. Era fácil notar pelo seu tom de voz que ela estava assustada. Quem é Edi? Acho que ela é a líder da Associação Presas de Sangue. Ah, sim. E Fi falou dela. O que será que ela veio fazer aqui? Roland olhou para Tilly e perguntou. Resolveu o que tinha que resolver com ela? Se o que você quis dizer foi controlá-la, sim, resolvi. Meu plano funcionou e Edi tentou matar a Anie falsa. Mas ela se recusa a me contar o que acontece com as bruxas rejeitadas pela associação. Ela disse que só contaria a você no momento que te visse. Tilly explicou, dando de ombros. Para mim? Roland perguntou, confuso. Sim, eu acho que ela te considera como a luz no fim do túnel, alguém que irá salvá-la. Tilly piscou o olho e continuou. Agora você é o governante do reino de Castelo Cinza, aquele que representa a tradição e a história da nobreza secular. Provavelmente ela acha que ao te ofertar suficientes riquezas, você irá salvá-la ou até mesmo ajudá-la a reconquistar o reino de Coração de Lobo. Você está me lembrando do que devo fazer? Roland não pôde deixar de rir. Ele achou bem fofinha a forma como Tilly tentou alertá-lo de modo sutil, fingindo não estar preocupada. Acredite, se eu fosse um homem que trocaria a vida das bruxas por riquezas, você nunca traria Edi aqui. Bem, quem é aquela bruxa?
Eu nunca vi antes. O nome dela é Noite, uma bruxa combatente da Associação Presas de Sangue. Se não fosse ela usando a semente da simbiose para conservar a vida de Eddie, receio que Eddie já teria morrido antes de chegar aqui. Tilly respondeu. Eliaswit capítulo 595, Eddie tá ferida. Sim, ela levou um tiro na perna. Nós paramos o sangramento, mas ela provavelmente não conseguirá andar por enquanto. E como estão as outras? Uma bruxa da Associação Presas de Sangue chamada Celeste morreu ontem à noite. Tilly suspirou e disse. Já minhas bruxas estão todas bem. Roland assentiu com a cabeça e disse. Pedirei para Nana curar ela. Quantas outras coisas, a gente pode deixar para conversar depois no castelo. O interrogatório da líder da Associação Presas de Sangue podia esperar. A coisa mais importante para Roland neste momento era a invasão da igreja. Após retornar ao escritório, Roland primeiramente perguntou sobre a situação em Ilha Adormecida. Logo em seguida ele mostrou a carta recebida do Reino do Alvorecer para Tilly e as outras bruxas. Cinzas e André também estavam presentes, já que as 3 grandes famílias da Cidade do Resplendor também estavam envolvidas. Após receber a carta, Roland havia entrado em contato com Ian Fawkes 2 vezes para ter uma melhor compreensão acerca do que havia acontecido. Depois que ele contou tudo o que sabia para as bruxas, André não pôde deixar de balançar a cabeça e dizer, Otto bobinho, ele ainda se comporta do mesmo jeito de quando era criança. Ele nunca entraria no palácio sem ouro. Mas pelo menos ele conseguiu revelar pra gente o que a igreja tá tramando. Além disso, ele só quer manter a dourada André dele segura. Cinzas deu de ombros e disse. Você o respondeu? Tilly perguntou a Roland. Eu falei pra ele tomar cuidado, pois se nem mesmo a pedra da retaliação divina pode afetar essa bruxa, então é quase impossível que pessoas normais consigam derrotá-la. Além disso, o príncipe Apen mencionou que também havia guerreiros da punição divina. O reino do Alvorecer está muito distante do reino de Castelo Cinza. Eu não tenho como oferecer nenhuma ajuda para ele diretamente. Sob tais circunstâncias, não seria uma má ideia se ele ficasse calado por enquanto, fingindo não saber dessa tramóia da igreja. Roland disse enquanto servia chá às 3. Talvez ele não consiga se controlar. Ele sempre foi muito impulsivo, desde criança. Andrea disse enquanto franzia as sobrancelhas. Ele vai conseguir se controlar sim, já que eu disse a ele outra coisa. Roland sorriu e continuou. Eu disse a ele que Andrea está segura em meu território, e que o inimigo dificilmente conseguirá machucá-la, mesmo se fosse a igreja. Falei também que se ele morresse, nunca mais teria chance de se encontrar com a adorada Andrea dele novamente. Muito persuasivo. Cinzas assobiou e disse. Basta. Tilly falou rapidamente a fim de evitar uma nova briga entre as duas. Ela olhou para Roland, culpando-o por fazer piada desse assunto e então mudou de tópico. Já decidiu o que vai fazer quanto à invasão da igreja? Eu vou montar uma linha defensiva com armas e canhões abaixo da Serra do Vento Congelante. Roland disse. Ele pegou um mapa de sua gaveta e o abriu sobre a mesa. Em seguida, ele apontou para a fronteira na região norte e disse. Eu já mandei o primeiro exército fazer a entrega de materiais de guerra na vila do Vale Profundo, e ao mesmo tempo, eliminar a influência da igreja em meu reino. Com isso, a cidade sagrada de Hermes logo notará que pretendemos alocar nossas tropas para a Serra do Vento Congelante. Você quer revelar suas ações ao inimigo de propósito. Odeio ser estraga-prazeres, mas geralmente quando queremos fazer isso, a informação vazada tem que ser falsa e enganosa, não é? Mas esse é o único jeito de assegurar que a igreja ataque primeiro, e dessa maneira, meu povo sofrerá menos. Sem falar que um confronto direto é a especialidade do primeiro exército em batalhas. Roland explicou seus planos. Entendo. É uma ideia muito boa. Tilly assentiu com a cabeça e disse. Mas ainda há um perigo escondido, as bruxas puras. Com nossas poderosas armas de fogo, não precisaremos nos preocupar com os inimigos visíveis, mas as bruxas da igreja podem causar problemas inesperados para o primeiro exército, já que não sabemos nada sobre elas. Somente nossas bruxas com poderes mágicos podem enfrentá-las. Roland complementou. É por isso que estamos aqui. Acredite, maninha, as bruxas de Ilha Adormecida lutarão ao seu lado. Tilly respondeu. De volta à casa das bruxas, Tilly retornou ao seu aposento original, no qual ela havia ficado da última vez que esteve em Vila Fronteiriça, ou melhor, região fronteiriça. A sala de estar e o banheiro ainda se pareciam exatamente como da última vez que os vira. Não havia poeira na mesa e tudo estava conservado.
Aparentemente, Roland havia feito questão de manter esse lugar limpo. Havia 3 bacias de madeira para banho. Dentro das bacias, havia roupas limpas e perfeitamente dobradas, e ao lado delas, sandálias fáceis de usar. Antigamente na família real, Tilly havia se acostumado a tomar banho regularmente, mas até mesmo ela nunca havia tomado tantos banhos quanto ela tomava na região fronteiriça, onde a água quentinha ficava disponível para ser usada a qualquer momento. Ao sentir o cheiro de comida fresca e abrir o armário, ele encontrou vários tipos de tempero, carne seca desfiada, rosong, e pão. Ela poderia encher a barriga a qualquer momento que sentisse fome. A princesa Tilly nunca havia sido uma pessoa que ligava para confortos materiais, mas ela não pôde deixar de sentir-se comovida vendo tal cena. Ah! Finalmente eu posso usar sabão perfumado para tomar banho de novo. Ah! Eles renovaram nossas toalhas. Andrea falou alto na sala de estar. Não é algo bom ter toalhas novas? Cinzas questionou. Para mim sim, mas não para você. É um desperdício te oferecer uma toalha nova. O que você disse? Acho que aquele pedaço duro de pano que você trouxe já serviria. Porque uma pessoa que toma banho no mar salgado e fedorento iria precisar de uma toalha. Ao ouvir o bate-boca das duas, Tilly sorriu silenciosamente. Ela chegou à conclusão que todos e todas pareciam gostar da cidade de Primavera Eterna. Até mesmo as bruxas da Associação Presas de Sangue haviam mudado bastante após chegarem aqui. Ela sentiu que também gostava desta cidade, assim como todo mundo. A melhoria na qualidade de vida pode ter sido uma das razões que levaram à mudança de muitas bruxas, mas não era o caso para a princesa Tilly, a filha querida do rei Wimbledon III. Comparada com a sua antiga vida no palácio, a sua vida aqui era apenas nova e interessante, mas não luxuosa. O que mais a atraía nesta cidade era outra coisa. Ao ficar nesta cidade, Tilly se sentia naturalmente relaxada, e foi somente hoje que ela descobriu por que se sentia assim. Quando Roland estava servindo chá pessoalmente às bruxas, ela de repente entendeu. Roland havia verdadeiramente aceitado as bruxas e as tratava como amigas ao invés de apenas fingir ser amigável com elas, que poderiam lhe oferecer ajuda. Não importava que posição ele ocupasse, o Lorde, o Príncipe ou o Rei, Tilly pôde notar que a atitude de Roland permanecia sempre a mesma. Ele de fato considerava as bruxas como suas amigas, e não era fingimento. Você está bem? Ao ouvir a voz de Cinzas, Tilly olhou para trás e a viu fechar a porta da cozinha gentilmente. Por que a pergunta? Por que você chamou ele de maninho hoje? Em Ilha Adormecida, você não disse que estava apenas ajudando ele porque seria benéfico para as bruxas. É. Você também disse que ele não se parecia com o antigo príncipe Roland. Cinzas hesitou e perguntou. Eu não acho que ele seja aquele meu irmão covarde e estúpido de antigamente, e para falar a verdade, pouco me importa se de fato é ele ou não. Tilly parou por um momento e perguntou, você já parou para pensar o que significa essa guerra contra a igreja? Retaliação? Não. Tilly balançou a cabeça e disse. Significa liberdade. Você já pensou em se mudar para cá? Heliaswit capítulo 596 Imensamente surpresa, Cinzas respondeu, o que você disse? Eu nunca te abandonaria. Não foi o que eu quis dizer. Para falar a verdade, este lugar não é ruim. E você também gosta, não é? Tilly explicou ao notar que Cinzas havia entendido mal. Após um momento de hesitação, Cinzas assentiu com a cabeça e disse, a Associação Cooperativa das Bruxas deve ter um motivo para ficar aqui e trabalhar para Roland, mas nós somos diferentes. Nós temos nosso próprio lar. Tilly interrompeu Cinzas, dizendo, há somente 3 finais possíveis para nós nesta guerra. A primeira é sermos derrotadas pelo exército da punição divina e morrermos numa vala da região norte. Sob tais circunstâncias, tanto Ilha Adormecida quanto a cidade de Primavera Eterna não terão mais importe. Eu juro por minha vida, minha Lady. Você nunca morrerá num lugar como aquele. Cinzas disse apressadamente e cobriu a boca de Tilly com sua mão. Tilly continuou olhando para Cinzas com um sorriso até que a mesma retirasse a mão. Em seguida, ela disse, é somente uma hipótese. Eu também não acho que serei morta pela igreja. Preocupada, Cinzas disse, então não fique dizendo isso. Se ficar se agorando repetidamente, criará uma profecia sobre si mesma. Eu sei. Tilly completou Cinzas. Ela caminhou em direção à janela da cozinha e olhou para o quintal do castelo, que estava repleto de energia e vitalidade. Então continuou, foi por isso que eu te falei dessa hipótese primeiro. A segunda possibilidade é que Roland perca a guerra,
mas que nós consigamos sobreviver. Se isso acontecer, o reino de Castelo Cinza não mais conseguirá resistir ao poder da igreja. A cidade de Primavera Eterna será consumida pelas chamas e Roland terá apenas um lugar para ir. Ilha Adormecida? Sim, nós continuaremos a lutar contra a igreja na ilha até que a batalha da vontade divina comece. Talvez a espécie humana seja extinta centenas de anos depois, e não haveria nada que pudéssemos fazer para evitar isso. E quanto à terceira possibilidade, se nós derrotarmos a igreja e tomarmos a cidade sagrada de Hermes, todas as bruxas estarão livres do abuso e da perseguição, e a missão de Ilha Adormecida estará concluída. Concluída? Sim, a ilha é apenas um esconderijo das bruxas por enquanto. Se a igreja for destruída, não precisaremos mais ficar confinadas numa ilha dos fiordes. Os fiordes não podem nos oferecer um ambiente agradável para viver, pois os recursos de lá são limitados e o clima também é bastante imprevisível. Mas, claro, não iremos abandonar Ilha Adormecida e continuaremos com nossa adormagia. A única coisa que vai mudar é que poderemos escolher o lugar que mais gostamos de viver, certo? Eu sempre estarei ao seu lado, até mesmo no inferno cercada por numerosos demônios. E em um mundo cheio de peixes secos e sopa de peixe. Cinzas de repente não sabia o que responder. Tilly não pôde deixar de rir. Ela disse, relaxe, comer bastante deles me faz sentir enjoada também. Seria legal, de vez em quando, eu vir visitar a cidade de Primavera Eterna e passar um tempo aqui. É sempre bom variar o cardápio. Ei, o que vocês estão conversando? André abriu a porta e, ao entrar, perguntou. Ela estava vestida com um roupão de banho e carregava uma bacia de madeira. O que você vai fazer? Cinzas perguntou, franzindo as sobrancelhas. Tomar banho. André contorceu os lábios e disse. Eu passei mais de 10 dias naquele navio nojento. É claro que eu preciso de um banho. Mas é normal que uma certa alguém aí não consiga notar um cheiro tão forte de peixe. Ladite Lee, quer vir comigo? Sim, espere por mim. Vou colocar o roupão. Tilly respondeu. Também vou. Cinzas fingiu não ouvir a piada de André e expressou sua intenção de se juntar ao banho. Eu não te convidei. André revirou os olhos para Cinzas e disse. Eu vou acompanhar Tilly, não você. Não entenda errado. Olhando para as duas que não paravam de brigar, Tilly relaxou e começou a imaginar em como todas seriam capazes de viver tranquila e alegremente, como agora, após derrotarem a igreja de uma vez por todas. Roland ainda estava atordoado em seu escritório e só voltou a si quando Rouxinol se aproximou dele com um peixe seco na mão. Longe de suas expectativas, Tilly, que não havia reconhecido ele como irmão da última vez, de repente o chamou de maninho. Roland estava se sentindo muito alegre e também um tanto confuso, pois não sabia o motivo que fez Tilly mudar sua atitude em relação a ele. Sim, ela te chamou de maninho. Mas não é grande coisa. Eu posso te chamar de maninho também, se você quiser. Rouxinol disse. Seria interessante ser chamado de... Pera, no que eu tô pensando. Roland baniu esses pensamentos e perguntou, o que você acha que mudou a atitude dela em relação a mim? Quem sabe? Talvez ela finalmente notou sua sinceridade, já que você cooperou com ela para suprimir Ed Morgan, e também declarou guerra rapidamente à igreja. Comparadas com promessas vazias, essas ações são mais convincentes. Mas isso é apenas meu palpite. Talvez ela tenha até falado sem querer. Rouxinol deu de ombros e disse. Sim, a razão não é tão importante quanto os fatos. Não importa o que fez Tilly mudar, o fato é que ela está mais próxima de mim. Isso também significa que eu obtive um maior reconhecimento entre as bruxas de Ilha Adormecida. Roland pensou. Em seguida, ele disse para Rouxinol, bem, chegou a hora de nos encontrarmos com Ed Morgan. Roland entrou na área prisional, que ficava na masmorra do castelo, e viu Ed deitada, inconsciente, numa cama de palha. O ferimento em sua perna já havia sarado perfeitamente. Eu fiz ela desmaiar antes de Nana curá-la, só por questão de segurança mesmo. Se não seria muito perigoso quando eu retirasse a pedra da retaliação divina dela. Ouvi dizer que ela tentou usar André como refém quando foi cercada por cinzas. Rouxinol sussurrou no ouvido de Roland. Entendi. Você agiu bem. Havia argolas de ferro incrustadas com pedras da retaliação divina no pescoço e nos pulsos de Andy, e era impossível retirá-las sem ferramentas especiais. Eles tiveram que fazer isso porque ela era uma bruxa combatente muito poderosa. Ela poderia causar danos fatais a qualquer objeto a 5 metros dela, esmagando-os por dentro. De acordo com Tilly,
Esse tipo de esmagamento não seria afetado por nenhum fator, já que não importava que tipo de material fosse, contanto que tivesse um espaço vazio dentro dele, como uma cavidade ou parte oca, seria esmagado internamente. Madeira seria amassada, metal seria achatado. 1. A cavidade abdominal e a cavidade torácica de um ser vivo seriam esmagados e seus órgãos seriam espremidos para fora do corpo, o que fez Roland lembrar de uma pasta de dente, que ao espremê-la, a pasta sai pelo tubinho. Da perspectiva de Roland, Andy deveria trabalhar na fábrica ao invés de ser uma bruxa combatente. Ela poderia fazer o trabalho de uma prensa de estampagem, dando forma às matérias-primas por meio de moldes. Por exemplo, uma chapa de ferro poderia ser colocada acima de um molde, e o espaço vazio criado entre eles permitiria que Eddie usasse suas habilidades, fazendo com que a parede da chapa fosse esmagada em direção ao molde, dando a forma desejada. Roland acreditava que o potencial dela seria imenso se ela descobrisse que havia espaços entre as moléculas e entre os átomos durante seus estudos. Mas infelizmente, ele também sabia que já era tarde demais para ela. Acorde ela. Roland disse. Rouxinol assentiu com a cabeça, desapareceu e imediatamente reapareceu dentro da cela. Em seguida, ela agarrou Andy pela roupa e o trouxe arrastado até as barras de ferro. Roland olhou para Eddie, que estava no chão, e disse, eu sou Roland Wimbledon, rei de Castelo Cinza. Soube que você queria conversar comigo a sós. Então comece a falar. Obrigado por assistir, até a próxima. Solem irmãos. Solem irmãos.